Pai querido, e aprendidos, possamos passar adiante aos irmãos, que não tem a mesma felicidade que nós temos, estarmos aqui toda semana reunidos para aprender, Pai querido, cada vez mais, irmão. Pai querido amado, pedimos a vossa bênção não só para o nosso grupo, mas para toda a humanidade da face da terra, que todos neste momento possam sentir esse amor maravilhoso e divino que nos está irradiando neste mundo. Pai querido, pedimos também que abençoe nosso irmão Russo, nosso expositor na noite de hoje, que ele possa ser bem feliz, Pai querido, que ele possa trazer vossa palavra de ensinamento, sua palavra santa e digna para todos nós, Pai querido. Que Deus e nós possa abençoá-lo, que o Espírito protetor da Casa João Batista possa inspirá-lo, iluminá-lo, para que ele possa, Pai querido, se sair muito bem. E assim, pedimos a vossa permissão, a permissão do nosso Mestre e amado Jesus, da nossa querida e amada Mãezinha Maria Santíssima, do mentor espiritual da nossa casa, que é o nosso querido e amado irmão João Batista, que possamos dar polícia à nossa irmã de estudo e caridade da noite. Graças a Deus. Nós vamos passar a palavra do nosso irmão antes. Está nos dando prazer a sua visita hoje. Que Deus te ilumine, te inspire. Bom, meus irmãos, nós vamos hoje falar sobre doação dos órgãos. É um tema que merece a atenção da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela estuda todos os temas da vida humana. Não deveria haver dúvidas para o espírita sobre essa questão. Mas, infelizmente, muitas pessoas do nosso meio guardam receios sobre essa questão. Esses receios, eles estão, muitas vezes, presos a uma visão limitada do conhecimento espiritual. A doação de órgãos no Brasil, ela é muito baixa. O Brasil é um dos países em que o índice de doação de órgãos é mais baixo. Nós não temos o hábito de doar os órgãos. Em geral, nós devemos deixar isso claro para os nossos parentes, porque serão eles que autorizarão ou não. Existe um receio das pessoas, espíritas ou não, de que ao doar os órgãos, elas serão, eu vou doar meus órgãos, e eles, na pressa de arrancar meus órgãos, não vão querer mais me curar e vão arrancar antes de eu... Não, isso não acontece. Não acontece essa possibilidade. Porque a medicina atual, ela é muito avançada. Então, nós hoje não temos os problemas que nós tínhamos antigamente. Antigamente, sim, não se sabia direito quando se morria. Os critérios da medicina de 500 anos atrás eram muito rudes. Então, imagina, há 1000 anos atrás, havia ainda resquícios de vida e muitas vezes a pessoa sofria esse problema. Mas hoje em dia, a doação dos órgãos, ela acaba trazendo à pessoa a garantia de que ela está realmente desencarnada. Por quê? Porque, em geral, às vezes a gente vê, eu me lembro de um caso que eu vi no RJTV de uma senhora que tinha sido dado como morta, acho que foi em Santa Cruz, e não tinha morrido. Acabou que pela condição dela, como ela ficou lá, acabou que ela desencarnou mesmo. Mas se ela fosse doadora de órgãos, isso não aconteceria. Por quê? Porque para que seja doado os órgãos,
a pessoa passa por uma bateria de exames específicos com 2 médicos especializados. Coisa que a maioria de nós não teremos se não formos doadores de órgãos. Nós vamos desencarnar. Esse é um detalhe que às vezes eu gosto de lembrar. Não sei se vocês sabem. Talvez vocês vão ficar aborrecidos comigo. Eu vou contar aqui uma coisa que eu não sei se vocês sabem. Vocês sabiam que vocês não vão ficar para semente? Todos nós vamos desencarnar um dia? Eu sei que é triste dar essa informação, mas isso vai acontecer. Um dia a gente vai partir daqui para o plano espiritual. Ninguém fica. Você pode até, não, mas eu vou viver 120 anos. Mas um dia você vai. E nesse dia que a gente for, o que a gente quer? Uma boa assistência ou uma assistência... A doação de órgãos garante a presença de médicos especializados, que não serão aqueles que vão extrair os órgãos, para efetivar que ocorreu a morte encefálica. A morte encefálica não é o coma profundo. Se você está em coma, você não morreu. Então não há risco de uma pessoa em coma ter extraído os seus órgãos, porque o coma é uma outra coisa. Os neurônios ainda têm oxigênio. A morte encefálica, os neurônios não têm mais oxigênio. Todos os neurônios morreram. Não há, depois da morte encefálica, condições de ressurreição. Não existe. A morte encefálica é a morte definitiva. Não existe forma de recuperar os neurônios. Se os neurônios não respiram mais, muitas vezes a pessoa até pode parar de respirar, mas ainda de alguma forma os neurônios estão conseguindo se manter. Então a pessoa ainda não teve morte encefálica. Mas quando é atestada a morte encefálica, não tem mais jeito. No entanto, as pessoas confundem. As máquinas, elas são colocadas na morte encefálica para que haja ainda o bombeamento de sangue no corpo físico. Porque assim que ocorre a morte, os órgãos começam a se deteriorar e aí ele não serve mais para ser doado. Por isso que a doação ideal geralmente ocorre com acidentes automobilísticos. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes ela está morta, morreu, o cérebro se esfacelou, mas os órgãos estão inteiros. Se o órgão físico ele tiver algum problema, ele não pode ser doado. E outra coisa, nós, quando desencarnamos, nós não temos mais dor física. O corpo físico, ele fica na Terra. O que acontece com o corpo físico já não interfere na nossa vida espiritual. Por isso que o ato de doação precisa ser um ato voluntário. É preciso respeitar o direito. Se você não quer doar, não há nenhum problema com isso. Ninguém é obrigado. Não. A doutrina espírita então obriga a pessoa a doar? Não. Isso é de fórum íntimo. Quem quiser doar, doa. Quem não quiser doar, não doa. Só que nós precisamos, acima de tudo, entender que Jesus disse assim pra gente: ama ao teu próximo como se ele fosse você. E se você entender que hoje existem pessoas presas à máquina da hemodiálise,
num processo muito triste de se ver, difícil, e que muitas vezes a doação do órgão, que não mais vai ter utilidade, vai tirar aquela pessoa daquela situação. Se você tiver uma empatia, se você se lembrar do sofrimento das mães, agora mesmo na campanha de Natal, na TV, mostrou uma menina, né, que os artistas iam lá e davam presentes, né? Uma menina presa à máquina da hemodiálise, o sofrimento dessa criança, na incerteza se vai conseguir ter o órgão para que ela possa sair daquilo, ou se ela não vai ter, porque também eles não conseguem ficar muito tempo. Isso é uma vida que é uma luta contra o tempo. Se nós tivermos essa sensibilidade do amor ao próximo, da empatia, de se colocar no lugar do outro, a gente não vai ter dúvida sobre isso. Mas ainda assim, essa é uma decisão que é de fora o íntimo, é do livre arbítrio de cada um, é da consciência de cada um. Daí que nós não concordamos quando o governo, em 94, 95, alarmado sobre a baixa de doação, como o Brasil é um país, como eu falei, que as pessoas não têm o hábito da doação, o governo colocou uma lei que era o seguinte, vocês se lembram disso, todo mundo era doador. Quem não quisesse ser doador teria que expressar isso. Se lembram disso? Nós não concordamos com isso. E essa lei foi revogada, essa lei não existe mais. Agora é o contrário. Quem quiser ser doador, ele expressa a sua vontade aos seus parentes, e os parentes irão autorizar a doação. Por quê? Porque o ato da doação precisa ser um ato de amor, não pode ser um ato de imposição. Você não pode ser. Se uma pessoa é apegada ao corpo físico dela, se uma pessoa é egoísta, hedonista, presa ao mundo material e não quer doar nada, e você vai lá, não, eu vou doar sim, pode acontecer daquela pessoa se tornar um obsessor do doador, do coitado da pessoa que recebeu, porque ele é um apegado. Claro que existe o quê? A justiça divina. Nada acontece por acaso. A gente sabe disso. Não existe injustiça na lei de Deus. Mas nós precisamos evitar qualquer problema nesse sentido. Os instrutores espirituais dizem que, em geral, como a doação é um ato legítimo de amor, há uma supervisão espiritual para evitar isso. Desde que, a gente sabe, isso não fira a lei de merecimento de cada um. Existem relatos de pessoas, através dos médicos, Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, nos contando, muitas vezes, aquela pessoa vem escrever a cartinha, né, para o seu ente querido. Aí o Chico pergunta, engraçado que os olhos dele, do espírito, estavam brilhando. Por que os olhos dele estavam brilhando? Porque os parentes tinham feito a doação dos órgãos, num ato de amor. Então, a repercussão no bem aqui na Terra auxilia ao cidadão do além. Então, a doação dos órgãos ajuda até aquelas pessoas que têm dúvida, que viram lá o filme do Nosso Lar e ficaram com medo. E para onde que eu vou? As pessoas que têm dúvida, né, se amam o próximo ou não aqui na Terra, para saber se vão para o umbral ou não, já não posso garantir. Quem sou eu para garantir nada, né? Mas a lei divina, a lei de amor ao próximo, diz para a gente, é melhor a gente doar
a gente amar, a gente servir, que aí não tem problema. Você só vai para o umbral para quê? Para trabalhar. Você não vai para o umbral para passar uma estadia lá, um spa, como o André Luiz passou, né? As pessoas têm medo do umbral, mas o umbral é um spa, né, gente? Lá em nosso lado está escrito isso. O spa, a gente não vai perder a barriga? Não vai ficar em forma? O umbral é um spa espiritual para a gente perder as gorduras da matéria, das ideias materialistas. Você sai de lá e vai. Depois que você sai de lá, você sai o quê? Regenerado para poder adentrar uma colônia espiritual. Mas como a gente não quer passar por lá, é um spa que a gente não gosta, né? A gente já conhece de longa data. E agora que a gente é espírita, a gente não precisa mais conhecer como paciente desse spa, né? A gente tem que ir agora como enfermeiro, não é isso? Então, a doação dos órgãos é uma dessas ações que nos auxiliam a vibrar positivamente. Então a gente tem o testemunho dos médiuns de confiança, que nos dizem o seguinte: é constante eles verem em pessoas que, em espíritos cujos órgãos foram doados, justamente nesses órgãos, no perispírito deles, estarem irradiando luz. Uma das coisas que nós precisamos entender é que não é pela nossa lei da justiça aqui. Uma pessoa desconhecida, ela não é doadora de órgãos. Então o indigente, ele não é doador de órgãos. É vedado ao indigente ser doador de órgãos. Quem é que pode ser doador de órgãos? Aquela pessoa cujos parentes permitiram que houvesse a doação de órgãos. Então a gente deve o quê? Já externar a nossa vontade aos nossos entes queridos sobre esse tema. Olha, eu não quero doar meus órgãos, ou eu quero doar meus órgãos. É lógico que quando a gente quer ser doador, muitas vezes os parentes às vezes não querem. E os parentes não fazem a doação, porque na verdade a gente não vai estar aqui para dizer, né? Fisicamente, né? E a não ser que o parente seja um médium muito bom de evidência, ele não vai poder, né, acatar a nossa decisão. Então a gente precisa externar aos nossos parentes a nossa decisão. E, em geral, quando a gente não quer, isso aí é certo. Os parentes, invariavelmente, os parentes obedecem à nossa resolução. A questão do erro médico, como eu já falei, é uma questão que, para a doação de órgãos, ela é muito improvável, porque a pessoa tem que passar pela avaliação de 2 médicos especialistas. Como eu falei, é mais fácil uma pessoa que não é doadora de órgãos passar por algum problema nessa área do que aquele que vai ser doador de órgãos, porque ele vai acabar tendo um tratamento VIP. Por quê? Porque aquele órgão ele vai precisar ser tratado com muito carinho para que ele seja, no ato da retirada, ele seja entregado ao enfermo. Existe o problema do suicida. O suicida, ele muitas vezes não sai próximo ao corpo físico dele. Ele vê o processo do corpo físico dele se deteriorar. Por quê? Porque o suicida, ele mata o corpo físico. O suicida mata o corpo físico, mas ele acelerou um processo de desencarne que não é natural. Então, os laços fluídicos que o prendem perispírito ao corpo físico, esses não foram desatados.
Então, muitas vezes, o suicida fica preso aos seus despojos materiais, repetindo a cena do ato do suicídio, uma coisa horrorosa, muito triste, muito lamentável. Ainda assim, a doação de órgãos pode ajudá-lo. Por quê? Porque é um ato de amor. E todo ato de amor pesa na economia divina. Mas, provavelmente, ele sentirá o processo. Não podemos ignorar isso. Então, muitas pessoas preferem, quando é o caso de suicídio, não permitir a doação de órgãos, né? Apesar de que a doação de órgãos muitas vezes irá ajudar aquela pessoa, o suicida, a melhorar a sua condição, que é grave, que é problemática e que é difícil, né? Tudo pesa a favor dele, todo ato bom que ele fizer. E o ato de doação de órgãos é um ato de abertura, de amor. E muitas vezes a pessoa, ela se suicida por problemas emocionais, mas ela não quer dizer que ela seja uma má pessoa, não quer dizer que ela não queira fazer o bem, não quer dizer que ela não queira doar os órgãos. Nós já falamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 257, sobre a sensação, os Espíritos dizem o seguinte: o perispírito só ouve e sente o que quer. Esse processo do perispírito, nós quando estamos lá no mundo espiritual, só ouvir e sentir o que quer, tem a ver com a nossa atenção. Então, nós desencarnamos, nós entramos num processo que o Livro dos Espíritos diz de perturbação. Não é perturbação de ficar perturbado, não. É de sonolência, é de não entender muito bem aquele momento. Mas isso não significa dor. Isso não significa que o que está acontecendo com o corpo físico, obrigado. Que o que está acontecendo com o corpo físico, você vai sentir. Não existe essa possibilidade. Todo ato de amor é um ato que é abençoado. É um ato em que você vai vibrar de luz. Jean Rus foi a encarnação anterior de Allan Kardec. Jean Rus foi um teólogo que começou a iniciar, junto com outros pensadores da época, século 13 e 14, iniciar um processo de mudança do pensamento. Porque a teologia tinha todos aqueles problemas que a gente conhece, venda de indulgência, não sei o que, infalibilidade do Papa, e Jean Rus começou a questionar isso. Timidamente, suas ideias não foram aceitas pela igreja. Qual foi o destino de Jean Rus? Vocês sabem? Fogueira. Vocês acham que Jean Rus, depois de desencarnado, sentiu a dor? Jean Rus, que veio a ser Kardec, vocês acham que Joana d'Arc sentiu a dor da fogueira? Por quê? A lei divina é perfeita. As pessoas, os missionários que se entregaram ao ato de amar ao próximo, de servir ao próximo, de se doar ao próximo, eles não vão, depois de desencarnados, estar presos. Muitas vezes eles saem, o corpo morreu, eles desencarnaram, eles olham para o corpo, agradece a Deus e vai para a esfera que lhe é de direito. Não há essa... O problema nosso é aonde estão escritas a lei de Deus. Falar no Livro dos Espíritos. Aonde estão escritas a lei de Deus? Na consciência. Nosso problema é de consciência. Você imagina, a gente estava lá, não só eu, todos nós, lá nas planícies da Ásia Central. Começou a faltar comida. Aí
Naquela época, a gente não tinha o cristianismo. Era daqueles povos mongóis lá da Ásia Central. Faltou comida. Então a gente desce da Ásia Central e começa a incendiar os outros povos para pegar a comida deles. Isso aconteceu lá na história. Então essas pessoas que desciam, esses cavaleiros, exímios cavaleiros, que matavam as pessoas e incendiavam as aldeias, e que criou um quiprocó na Europa, na Idade Média. Imagina esse cidadão quando morre. Ele incendiou um monte de gente. Aí numa dessas batalhas ele morreu queimado. Ele vai ter o mesmo desencarne que Jean Rus e Joana d'Arc? Porque ele infringiu a lei divina. E a lei divina não é um juiz. Você vai sentir a dor da fogueira. Está na consciência, no íntimo dele. Que ele pode não ter sensibilidade, mas a consciência dele, lá, a consciência divina, como filho de Deus que ele é, não lhe absolve. Então ele sente a dor da fogueira. O doador de órgãos é o ato de amor de Jean Rus, é a entrega de Joana d'Arc. Ele, além de não sentir dor nenhuma, é super amparado. Por quê? Porque é um ato de amor. Isso por si só deve nos levar a refletir sobre a necessidade da doação de órgãos. Mas vejam bem, a doutrina espírita, ela não impõe nada a ninguém. Ninguém vai ser melhor do que eu não quero doar meus órgãos. Isso não quer dizer que você seja uma má pessoa, ou que você é inferior, ou que você é apegado. Não existe isso. Não existe aqui a tentativa de intimidar as pessoas. Há apenas a necessidade do esclarecimento, de a gente colocar, através dos informes mediúnicos, das observações sérias, do trabalho feito por Kardec, por Chico Xavier, por Joana de Ângeles, o que eles nos trazem de informação dessa realidade. Agora, a decisão, ela é, repito, do fórum íntimo. Se eu não quero, eu não quero. Não, vou fazer a cremação, acabou, não quero doar nada, joga minhas cinzas no Oceano Atlântico. Tudo bem. Mas nós temos o dever de sempre lembrar: você vai renascer. E vai que você, lá em 2150, precise de um órgão. É a lei, é de ação e reação. Se você conscientemente se negou a isso, eu não quero doar. A lei é de ação e reação. Não podemos nunca nos esquecer disso. Eu não estou dizendo aqui que o fato, deixar isso claro, né? Então o orador está dizendo que se eu não doar, lá na próxima vida eu vou precisar de doação? Não. Não tem nada a ver, gente. Eu não estou dizendo isso. Deixar isso claro para não ter dúvida. Eu estou dizendo o seguinte: essa relação não existe. Por quê? Porque a nossa vida não vai se resumir ao ato de doar ou não os órgãos. A nossa vida é a nossa vida. Nós estamos vivendo. O que nós fizemos, a nossa vida, é tudo aquilo que nós fizemos. Ela não se resume ao ato do desencarne, a uma ação. Não, porque há 20 anos atrás eu fui evangelizador. Não, e os outros 20 anos? Tem que ver com a vida inteira da pessoa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem pode garantir que eu não vou precisar? Não só na próxima vida, bater nessa. A necessidade, ela não vai ser porque você não doou nessa vida. A necessidade é porque ou problemas kármicos ligados a ações, necessidades, atitudes que podem nem ser dessa vida, podem ser de outras vidas,
Mas o que a gente precisa atender é o seguinte: estar sensível à necessidade do outro, porque a necessidade do outro pode ser a nossa necessidade amanhã. É isso que a gente está querendo dizer. Refletir sobre isso nos ajuda a tomar a decisão, porque eu não posso garantir que na minha próxima encarnação eu não vou nascer em Friburgo, Nova Friburgo. Então, quem pode garantir que lá na minha próxima encarnação, em Nova Friburgo, não vai ter chuva? Não vai ter o mesmo problema? E eu não vou precisar da ajuda das pessoas? Isso não quer. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Mas isso nos ajuda a refletir o seguinte: poxa, então aquela pessoa que está lá poderia ser eu. Por que não? Eu já faço caridade há 1000 anos. Quem sabe o que a gente andou fazendo por aí? Uma coisa eu sei. Emmanuel disse o seguinte: observe-se, analise-se, que você vai ver o que você andou fazendo nas outras vezes. Hoje é a sua melhor condição espiritual. A nossa vida entre as encarnações, ela é uma sucessão de crescimento. Você, a cada encarnação, sobe um degrauzinho, mínimo que seja, ou então fica parado. Você não desce, você não retrograda. Ou você avança ou fica parado. Então, de qualquer maneira, hoje é o teu melhor degrau na vida da evolução humana. Então, quando a gente olha para trás, não tem jeito. Quanto mais para trás a gente olha, mais erros nós cometemos. Por quê? Porque é falta de visão espiritual. Vocês acham que esses ensinamentos nós tínhamos há 5.000 anos atrás? Quem falasse sobre qualquer coisa disso, sabe o que acontecia? Era crucificado, morto, sepultado, e não ressuscitava. Ele era calado. Se você falar, existe reencarnação, que negócio de reencarnação? Era morto. Então, nós que éramos o povão, não tínhamos acesso a essas informações. Hoje a doutrina espírita traz esses conhecimentos aqui às claras. A gente só precisa renunciar à novela um dia. E vem aqui e tem esses informes que os espíritos superiores trouxeram, né? Então, hoje nós temos condições de trazer, de tomar a decisão mais correta sobre essas questões, sem medo. Muito pelo contrário, onde há amor, não há medo. Onde há boa vontade, vontade de ajudar, não há medo. Nós às vezes temos que, em reunião de mediúnica, o médium principiante, quando vem um espírito muito violento, muito agressivo, nós temos que mostrar para o médium que a postura não é nem de desafio, nem de arrogância e nem de medo. Não precisa ter medo. Por quê? Porque uma reunião mediúnica é um tabernáculo de luz dirigido por Jesus. Se Jesus está na nossa frente, guiando o processo, eu tenho medo de quê? Nós precisamos ter compaixão. Que aquele irmão que está irritado, que está ameaçando, ele está doente. Isso é para dizer a vocês o seguinte: onde há amor, não há espaço para o medo. Então, eu não vou doar não, porque senão, vai que eu ainda tenho um restinho de vida e eles me matam. Isso não acontece. O coma, como eu falei, não tem nada a ver com a morte encefálica. A morte encefálica, ela é uma morte definitiva. Ela não tem forma da pessoa voltar. A pessoa que tem morte encefálica não está em coma. Ela morreu. Os espíritos já estão fazendo
o processo de desligamento dos laços fluídicos ligados pelo espírito ao corpo físico. Mas as máquinas estão deixando o coração bater. Isso é eutanásia? Não tem nada a ver com eutanásia. Por quê? O que é eutanásia? Eutanásia é uma pessoa que está doente, que está viva e está viva, sendo auxiliada, ou às vezes por instrumentos da medicina, ou está viva. Eutanásia é matar a pessoa. A pessoa não quer viver mais. Ou ela não quer viver, ou os parentes não aguentam mais o sofrimento. E isso a doutrina espírita diz o quê? Isso está errado. O momento do desencarne não cabe a nós decidirmos. No momento do desencarne é decidido por Deus. Mas isso não tem nada a ver com a doação dos órgãos. Porque a morte encefálica, a pessoa morreu, é diferente. Ela não foi morta para doar os órgãos. Ela já morreu. Ela já morreu. E aí sim, faz-se análise, confirma-se o quê? Ela desencarnou. Aí agora vamos doar os órgãos. É diferente, entendeu? Não há eutanásia na doação de órgãos. Não há risco de você sentir dor. Por isso o ato da doação precisa ser nosso. Eu decidi, por tudo que eu compreendi da doutrina espírita, que vou doar. Então você avisa a esposa, avisa os filhos: olha, eu sou um doador, tá? Qualquer coisa eu sou um doador. Se for possível, eu sou um doador. Se as condições permitirem, eu sou um doador. Em geral, os médicos eles priorizam pessoas jovens e sem muitos problemas, porque um órgão com problema, como eu falei, ele não é doado. Mas, de qualquer maneira, como a gente quer ter luz, né, lá do outro lado, a gente já garante o que eles puderem aproveitar. A gente já está de boa vontade querendo produzir. Olha o que Emmanuel diz para a gente: a doação de órgãos deve ser regida pela consciência individual. Tudo que eu comentei. Isso não quer dizer que você é melhor. Eu não quero doar não. Quero doar não. Isso não quer dizer que você é mal, é ruim, é egoísta, não. É de consciência individual, é do seu íntimo. Se o desencarnado é muito apegado ao corpo material, poderá sentir-se um tanto perturbado, mas sem gravidade. Por quê? Porque ele é apegado. Ele não autorizou. Ele não quis doar. Ele acha... Tem gente, muitas vezes, você vai no brechó, né? Você vai lá, o centro aqui está vendendo as roupas. O Arautos tem lá vende roupa lá, no sábado, não sei o quê. Às vezes você vai lá e, cara, esse casaco aqui tá bom para mim. Você pega o casaco e leva. E está levando o antigo dono junto, você nem sabe. Por quê? Porque às vezes ele está apegado. Não é comum, mas pode acontecer. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz conta o caso de uma moça que está há 200, 300 anos presa a um quadro. Aí você, caramba, como é que pode? O quadro está no museu. Aí tem uma senhora encarnada que chega perto do quadro, ela se sente mal, porque a menina está ali vigiando o quadro. Aí o instrutor fala que aquela menina, ela tinha sido noiva de um rapaz no Brasil, e o rapaz deu o quadro a ela de presente. Quando o rapaz viajou para Portugal, os pais dele, lá em Portugal, disseram que ele tinha que casar com a moça lá em Portugal. E aí a brasileira ficou a ver navios, e ela ficou presa ao quadro.
Até o instrutor diz que provavelmente, quem é que vai comprar aquele quadro? O quadro não está em museu não, porque ele falou em adquirir o quadro. Quem é que vai adquirir aquele quadro? Vocês não adivinham não, pela lei de ação e reação? O noivo, reencarnado. Provavelmente, ele vai olhar aquele quadro. Ah, que quadro lindo. Pode acontecer, pode ser que não, mas o mentor fala isso. Então se imagina, se uma pessoa se apega a um quadro, se apega, às vezes você compra a casa está bonita, essa casa está bom para mim. E às vezes o dono está lá, reclamando, só que você não vê. Às vezes o dono de casa chega na reunião e diz, não pode, a casa é minha, não aceito ninguém lá. Cria uma série de problemas, porque o dono da casa está lá, desencarnado, preso, apegado. Então, pessoas apegadas, pessoas enfermas, poderão se apegar e estar perturbadas, né? Mas não é pelo ato em si, mas é porque ela já é perturbada, mas sem gravidade. Tendo notícia do real papel do próprio corpo na trajetória ascensional do espírito, entenderá, uma vez inútil ao seu trabalho, algo dele serve ao outro, cuja máquina perdeu só um parafuso. Como o carro fundido ou acidentado cede peças sãs a um menos lesado. E o benfeitor nos conclama a pensar sobre a alegria do espírito doador em saber que outro ser que estava doente pôde se beneficiar de um órgão daquele que não mais necessita, podendo até vir a abençoar e amparar aquele que recebeu o órgão em momentos críticos. Além de um bem, é uma consolação. Então, gente, o que a gente queria deixar aqui para nossas reflexões sobre o transplante é que, independente da nossa vontade sobre doar ou não, nós precisamos começar o nosso curso preparatório de educação do desencarne. O tema doação dos órgãos é um tema interessante para nós refletirmos se nós, enquanto estamos aqui encarnados, estamos encarando essa vida da forma correta, de uma forma caridosa, generosa, de uma forma desapegada. Nós estamos iniciando um novo ano e aí a gente tem sempre aquelas promessas, né, de fim de ano que a gente não cumpre. Então, não é só a questão de promessa, mas de reflexão sobre os nossos apegos. Nós precisamos entender que o nosso corpo físico, ele é uma doação temporária de Deus para nós, para que nós possamos adquirir virtudes, valores, sentimentos bons. Se nós ainda estamos muito apegados aos nossos órgãos, à nossa casa, às pessoas, tem alguma coisa errada. A Shirley MacLaine, há muitos anos atrás, ela lançou um livro chamado A Vida é um Palco. Ela começou a buscar o caminho espiritual. E a vida, ela é um palco. Nós somos atores desse palco. Nesse momento, nós interpretamos esse papel. Brasileiros, moradores do Rio de Janeiro, homem, mulher, espírita, católico, judeu. Mas depois, no fim da peça do teatro, o que acontece? Você está lá no teatro, a cortina fecha, né? A cortina da vida, quando ela fecha, nós voltamos a ser o que realmente somos.